Amados, cada um de vocês é uma alma experienciando a vida num corpo humano. A Terra é a casa planetária que abriga esta grande família cósmica, pois a origem de cada alma não é a mesma de antes de encarnar. Mesmo que aqui se vive como um coletivo, as experiências individuais é que determinam o progresso, a evolução e a ascensão de cada alma. O grande ciclo de provas e expiações está chegando ao fim, e um novo tempo se aproxima rapidamente agora. Estamos na última encarnação dentro do sistema antigo, e esta também é a fase da transição planetária. A escola terrana vai passar para a categoria de mundo de regeneração, onde não haverá mais a dor e o sofrimento que a humanidade experienciou até aqui. É um momento glorioso para as almas encarnadas na Terra. Todos aprenderam as lições, mesmo que ainda há parte da humanidade que se compraz nas atitudes e ações que não condizem com as leis morais. Este é o grande risco que pode colocar em perigo a ascensão. O vigiai e orai deve ser lembrado agora, como nunca o foi antes. Alguns deslizes até podem ser corrigidos, mas grandes derrapadas podem colocar a alma em dificuldades, ou até mesmo na necessidade de resgates obrigatórios, o que a impediria de continuar na nova terra. Embora todas as lições tenham sido aprendidas, e mesmo que muitas almas ainda se comprazem nas práticas do mal, muitas dores e sofrimento poderiam ser evitadas agora, pois não representam nem karma e nem aprendizado novo. É a resistência que cada um coloca quando as mudanças são necessárias. Quanto maior é a resistência, mais tempo as dificuldades permanecem na vida de cada um. Entrar no fluxo natural das mudanças necessárias neste final de ciclo é uma recomendação que insiste em nos alertar nestes últimos anos. E o que o impede de mudar? Naturalmente são as crenças, impostas ou não, que ainda permanecem vivas em cada um, mesmo que não sejam admitidas. A alma tem muitas vidas passadas, ou seja, um histórico construído ao longo de suas sucessivas encarnações. Todas as experiências ficaram registradas nas suas memórias inconscientes, mas que interferem ainda nas ações nos dias atuais. Algumas são determinantes agora, e entre elas está a entrega do teu poder para os outros. Houve um tempo em que alguns grupos começaram a dominar outros grupos. Vencia aquele que era mais forte. Os vencidos deviam prestar obediência aos vencedores. E isso criou dentro de cada alma um instinto de sobrevivência, pois os dominadores sempre impuseram as suas vontades sobre os dominados. Obediência imposta é a causa de todos os males que afligem a humanidade nos dias atuais. Essa obediência só foi possível por causa do medo. E o medo surgiu exatamente pelos excessos praticados pelos opressores. O medo paralisa e faz com que a presa se submeta docilmente aos desmandos do mais forte. Trouxemos aqui numa das últimas mensagens que o domínio de pessoas sobre pessoas acaba aqui. Essa energia é da velha terra e não possui frequência para os novos tempos que chegam. É uma prática que está com os dias contados, mesmo que pareça o contrário. Tem um texto mais antigo aqui transcrito, cujo título é Não entregue o teu poder. Não estamos falando aqui de poderes instituídos pelas leis e normas humanas, mas sim do teu poder pessoal, inato e intransferível. O poder que você traz desde os tempos anteriores, a primeira encarnação na Terra. É esse poder que você vai lembrar e assumir agora. Conceitos e crenças que te impuseram
deixarão de existir nos tempos que se avizinham. Só permanecerá aquilo que realmente for útil para você. Nada mais além disso. E entre os velhos hábitos, está aquele que mais te perturba agora. Te ensinaram que você deve se ajustar aos interesses dos outros, a fim de ser aceito no coletivo. Alguns até denominam essa prática de o politicamente correto. Na verdade, é apenas mais uma das imposições adotadas, com a finalidade de controle e dominação. Faça o que te faz bem. Quantas vezes você fez o contrário? Para agradar aos outros, você se colocou em segundo plano. Para ser aceito no grupo ou no meio, você foi contra os teus próprios princípios. Por acreditar que deve dar explicações aos outros, você se contrariou até mesmo naquilo que era mais sagrado em você. Você se flagelou o tempo todo, não porque era um karma criado por você mesmo em ações de vidas passadas, mas simplesmente porque deu o teu poder aos outros. Neste ponto, você passou a viver a vida dos outros, deixando de viver a tua própria vida. E o que é pior, deixou de viver as tuas próprias experiências, justamente aquelas que são as decisivas agora, já que estamos na última encarnação, na dualidade da Terra. Faça o que te faz bem. Claro que devem sempre ser respeitadas as leis morais, éticas e naturais, pois sem o respeito a essas leis, a alma não poderá ascensionar. Fazer aquilo que te faz bem, sempre com a intenção no bem, jamais vai fazer você se sentir arrependido. E o mais importante, possibilitará com que você aprenda as lições que ainda estão faltando no teu currículo. Fazer aquilo que te faz bem é, acima de tudo, possibilitar a você viver a tua vida plenamente. Não viva a vida do outro. Isso nada vai somar ao teu aprendizado, lembre-se disso. Pelo contrário, vai continuar te colocando sob a dominação daqueles que não querem a tua liberdade. Você não aprende nada vivendo a vida dos outros. Aliás, poderíamos dizer que há um único aprendizado. Você vai aprender que não valeu a pena, pois a vida do outro é a vida do outro e não a tua. Na escola da vida, ninguém pode fazer a lição do colega de classe, pois as notas não são transcritas no boletim de papel, mas sim na consciência de cada um. Você não pode construir a consciência do outro, e também ninguém pode construir a tua. Pense nisso enquanto ainda há tempo. Eu sou Vital Froese, e minha missão é o esclarecimento. Namastê.